Os portugueses não confiam nos partidos, no Parlamento ou no Governo. Os portugueses sentem que as políticas só dão atenção aos ricos e a quem vive nas grandes cidades. Os portugueses estão insatisfeitos com a qualidade da educação do SNS, com a avaria do elevador social, com a falta de qualidade de vida. E muito mais insatisfeitos estão ainda com a corrupção, a habitação ou o nível de impostos e desigualdade. Olhando para a sondagem que o Expresso publicou esta semana, parece mesmo que os políticos estão a ficar out of time. Where's the love song set us free? Too many people down, everything turning the wrong way round. Enquanto isso, nas celebrações do dia 10 de junho, Dia de Portugal, nós garantimos. Posso falar agora eu? Posso falar eu? Se me deixar falar eu. Foram os governos PS e PSD que alteraram tudo. Sim, alterámos e mudou. Está na mão. Não vamos voltar. Mas é isso, libertar-nos da prisão do outro governo. António Costa foi recebido por um não muito gentil grupo de professores com quem tentou conversar. Não foi mesmo nada fácil, nem para ele, nem para a sua mulher, Fernanda. Eu descongelei, Fernanda, eu descongelei a carreira. Eu descongelei a carreira. E mais, Fernanda. Não só pelos ânimos exaltados, mas também por uns desagradáveis cartazes que o perseguiam. É um direito de manifestação, que é normal, com melhor gosto, com pior gosto, com estes cartazes um pouco racistas, mas pronto, é a vida. Mas se António Costa ainda conseguiu receber elogios... Olha, tem que ter muita paciência com estes mentais todos. Ouvir? Tenha paciência. Tenha muita paciência. Tenho paciência. O senhor é rijo. Muito bem. Não ligue. Dois, três. Outro ministro não teve tanta sorte. E o Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba. E se João Galamba já não gostou disto, imagine o que sentiu quando ouviu isto. Começarmos de novo. Darmos de novo viço ao que disso precisar. Plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda. Ou calma, será que não era para ele? Falava diretamente para João Galamba. Da guerra, eu não falava para nenhum caso específico. E será que vai ser sempre assim to the end? All those dirty words, they make us look so dumb. Been drinking far too much, and neither of us mean what we say. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Estamos a gravar no dia 12 de junho, segunda-feira, pelas 16 horas, e aproveito para dar as boas-vindas ao João Diogo Correia, comissário do Expresso, que ficou não só responsável pelas comemorações do dia 10 de junho, como também responsável pela cobertura da sondagem do Expresso. Olá, João Diogo. Comemorações só aqui, não é? Não fiquei... Comemorações. Mas sim. E temos em sentido amplo, não é? Também há a Rita Diniz. O presidente das comemorações foi um enólogo e o João não percebe assim tanto vinho. Pronto, estranhamente. Essa era uma boa piada para mim, mas não me lembrei dela. Também dou as boas-vindas à Rita Diniz, que ficou na altura responsável por comissária pelas suas próprias férias, e isso parece-me bastante bem, mas que há muito segue como comissária aos cartazes de protesto e aplauso ao governo. Olá, Rita. Olá. Por fim, olá a Eunice Lourenço, que é a fiel comissária desta reunião e, grosso modo, todos nós. Olá, Eunice. Olá. Muito bem, Eunice, eu queria começar pela sondagem. Um membro do governo, em conversa comigo, no dia em que a publicámos, queixou-se gentilmente que ela, na verdade, não dizia nada que pudesse ser útil. E eu queria te perguntar se tu concordas. Útil a quem? Quase que tendia a concordar, porque a sondagem mostra um
um elevadíssimo nível de frustração dos portugueses com as políticas públicas. E se esse governante diz que não diz nada que foi útil, é porque o governo tem consciência deste nível de frustração. Portanto, a utilidade da sondagem é tornar-nos a todos conscientes de um nível de frustração que de alguma forma, com o qual de alguma forma nós nos vamos todos cruzando na nossa vida de dia a dia. Mas que parece que o governo não tem consciência. Portanto, se um membro do governo diz que a sondagem não tem nada de útil, é porque o governo tem de facto consciência desse nível de frustração que existe na generalidade da população portuguesa com as políticas públicas e, portanto, também terá consciência do elevado nível de insatisfação ou de desconfiança que os portugueses também mostram nesta sondagem terem com o governo, com o Parlamento e com os partidos. Portanto, a utilidade que seria chamar a atenção ao governo para essas questões, levando os governantes a terem atenção que é preciso de alguma forma atender a tão elevados níveis de frustração e de desconfiança, se não é útil, é porque já sabem que têm de atender. Achas que é frustração generalizada ou é rezinguice generalizada? Não, também tem um lado de rezinguice generalizada, porque depois os portugueses parecem uns caixinhas, vá lá. Cantores de fado, se quiseres pôr de uma maneira um bocadinho mais poética. Tem muitas contrariedades. A sondagem também nos mostra muitas contrariedades no pensamento. Ou contradições? Contradições. Contrariedades também mostra muitas. Não faltam contrariedades nisto, de facto. Sim. Põem a polícia à cabeça das instituições em quem mais confiam, mas depois não estão satisfeitos com as políticas de combate à criminalidade num país que é dos mais seguros do mundo. Querem mais referendos, mas nenhum dos 3 referendos nacionais teve uma participação superior a 50%. 91% está descontente com o nível de impostos, mas, pelo menos no que diz respeito a impostos sobre rendimento, só cerca de metade dos portugueses é que os pagam. Portanto, e a pergunta era sobre isso, era sobre impostos sobre o rendimento. Há muita gente que não paga IRS e ainda assim não está satisfeita. Está aqui a faltar-me ainda mais provavelmente a que me surpreendeu também logo no início é que o combate à corrupção é um dos problemas em Portugal, não é? Falta um combate mais efetivo à corrupção. Mas depois as instituições em que os portugueses mais confiam são as do poder local, juntas de freguesia e câmaras municipais, que estão cheias de casos de corrupção, mas assim, mesmo os casos no governo, entre os casos e casinhos, os que são judiciais, vêm do poder local, quer dizer... Sim, mas quer dizer, se calhar de cargos de... o homem que foi inquirido ou a senhora que foi inquirida na freguesia de Fraspada à Cinta ainda não sentiu na sua própria câmara e não tem televisão ligada. Desculpem lá, temos o exemplo aqui ao pé da porta do Expresso, não é? Isaltino Moraes continua a ser Presidente da Câmara, mesmo tendo estado com mais de 60% de votação, não foi? Portanto, se sentem desconfiança do governo porque vêm, diria que é estranho que não sintam de outros tipos. Certo. Sim, porque no que diz respeito à apreciação das instituições políticas, há 3 que estão no campo da confiança e 3 no campo da desconfiança. Portanto, na confiança estão à cabeça os presidentes da Junta, depois o Presidente da República, depois as câmaras municipais. Sim, mas há aí uma desigualdade, não é? Quer dizer, o Presidente da República continua com índices de confiança muito altos. Não, a seguir ao Presidente é Presidentes da Junta, Presidente da República e Câmara Municipal. Portanto, Marcelo está ao nível do Presidente da Junta, o que eu acho que é muito perceptível, é muito compreensível, porque os portugueses têm com o Presidente da República o mesmo tipo de familiaridade que têm com a Junta, que têm com o Presidente da Junta, que é o... Sim, ele anda em todo lado, em todas as juntas, portanto isso faz sentido. Sim. Não, e que é aquela proximidade e conhecimento. Depois as câmaras têm um bocadinho menos de confiança, mas ainda estão em terreno positivo. Governo, partidos e Parlamento é que estão no terreno negativo. O que até... está sempre... é como nas noites eleitorais.
as noites eleitorais e as audiências das rádios. Há sempre ângulos onde se pode ir procurar uma visão mais positiva. E, curiosamente, o Pedro Magalhães, um dos responsáveis por esta sondagem no Expresso da Meia-Noite de sexta-feira, dizia que até é positivo os portugueses desconfiarem do governo e dos partidos numa situação de maioria absoluta, porque isso também mostra sentido crítico. Não estão cá para acatar tudo o que lhes é dito e tudo o que é feito da maneira como é feito. Muito bem. Bem, João Diogo, tu tiveste a olhar para aquilo com olhos de redobrada fineza, se posso dizer assim. Dos detalhes, quais foram os que mais retiveste? Se quiseres os teus pois, o grande, o que eu gostava de dizer, e não disputando a afirmação da Eunice de que os portugueses são resingões, são resingões, pessimistas, etc. Serão certamente, mas o que ali primeiro chama a atenção, e muita gente chamou à sondagem devastadora e outros adjetivos, mas de facto aquilo não é surpreendente. Porquê? Porque em Portugal vive-se mal. Quer dizer, é verdade isto. É verdade. Sentimos à nossa volta, sentimos na nossa vida, mas sentimos à nossa volta, familiares, amigos, nas relações sociais que vamos estabelecendo, que se vive de facto mal. Que há um desequilíbrio. Mar, tanto sol. Pô, exato, até escrevemos isso no texto, porque havia muito. Eu cresci com essa ideia de que em Portugal isto realmente, os salários nunca foram muito bons, a vida nunca foi muito fácil, vai-se andando. Mas havia esta ideia de que a qualidade de vida era boa porque nós tínhamos boa comida, bom sol, boa praia. Até isso acabou, porque há uma pergunta específica sobre a qualidade de vida em Portugal e até essa está muitíssimo mal cotada. Portanto, esse foi o ponto principal. De facto, vive-se mal e, portanto, isto não pode surpreender, embora seja de facto devastador, muito mal olhar para isto. Nos detalhes, diria que de outras sondagens que temos visto, aliás, também podemos recomendar ao membro do governo que olhe para outras sondagens, porque há uma só sobre habitação do Expresso em janeiro, e aí havia algumas ideias. É verdade que, entretanto, o governo tem algumas ideias também para a habitação entre janeiro e agora. Mas que não parecem colher grandes frutos. Pronto, mas se é para seguir conselhos de sondagens, em alguns destes temas há conselhos. O que surpreende nesta sondagem em relação a outras que temos trabalhado é que não há grandes diferenças entre os grupos sociais, ou seja, mesmo tirando uma outra exceção, mais ricos, mais pobres, mais escolarizados, menos escolarizados, as diferenças são muito curtas, portanto não se nota essa diferença. De facto, é uma percepção geral, não tem a ver tanto como vimos noutros casos, com a posição social em que se está e a idade, também isso acontece várias vezes, haver diferenças etárias. Isso não se nota aqui. O que é que se nota, e que também é um detalhe interessante, é de facto os simpatizantes do PS. É também a esquerda estar um bocadinho menos insatisfeita, ou por outra, um eleitor que se diz de esquerda, um inquirido que se diga de esquerda, talvez tenha alguns pruridos em ser tão duro na análise, por exemplo, ao SNS e à escola pública. Isso pode ser uma explicação. Mas de facto, quando se olha para os partidos em concreto, para os dois maiores partidos, a diferença é impressionante, porque em tudo, um simpatizante do PS está mais confortável com o simpatizante do PSD. Mesmo coisas que não têm nada a ver com... Talvez seja que se veja a polarização progressiva da sociedade. É isso, porque uma coisa é achar isso em relação à vida do dia-a-dia. Quer dizer, este governo está há 8 anos, é normal que essa diferença se note. Outra coisa em relação aos tribunais, que já é um passo acima, achar que os tribunais respondem ao PS e não respondem quer dizer, é um bocado mais grave, e esse acho que é o detalhe assim mais importante. Depois há outras curiosidades surpreendentes, uma delas tem a ver também com a influência das instituições, a influência real e a ideal. Eu pelo menos não esperava, e nós comentámos isso na altura, creio eu, que a União Europeia fosse vista como a entidade mais importante para o governo em Portugal, para a gestão da política em Portugal, da vida pública, e depois, quando se é perguntada a influência que devia ter, de facto os portugueses validam. Sim, a União Europeia deve ser a entidade com mais poder sobre as decisões do governo em Portugal. O que, sendo verdade ou mentira, quer dizer, é curioso. E depois também não curioso, quer dizer, eu acho que se vai notar que eu e o João já falámos imenso um com o outro sobre a sondagem, né? Porque já passámos quase uma semana inteira a falar um com o outro sobre a sondagem. Também é curioso que, apesar de terem aquela visão negativa e de desconfiança em relação ao Parlamento, acham que o Parlamento deve ter a influência que tem na vida dos portugueses. De facto, o grande desequilíbrio aí é um bocadinho para a comunicação social e para a Igreja, que tem um peso maior, ou os inquiridos dizem ter um peso maior do que devia ter, e a menos é a população em geral, que a Eunice já falou, porque há outra pergunta que tem a ver com os referentes, que a população também pede mais espaço na tomada de decisão. Esse é o grande desequilíbrio. A população tem menos importância do que devia ter, o Parlamento e a União Europeia estão bem. Está mais ou menos bem, sim. E a população
responde afirmativamente a algumas das perguntas da sondagem sobre como poderia ter mais poder. Uma era haver outro tipo de instâncias de participação cívica. A segunda, acho que quem ficou em segundo lugar, é haver mais referendos. E eu, para ser aqui completamente honesta, de facto, os 3 referendos nacionais que foram feitos, 2 à legalização do aborto e 1 à regionalização, nenhum deles teve os 50% necessários para serem vinculativos, mas o último foi feito há 15 anos. Certo, nunca mais quisemos dar vacina. Nunca mais houve referendo nenhum. Portanto, há muitos eleitores que nunca terão votado num referendo. E por falar nisso, já agora em idades, esse é o outro ponto curioso, que até puxamos para título, que tem a ver com a reforma no sistema eleitoral que os portugueses não querem, que é de facto antecipar a idade de voto para os 16 anos. Portanto, essa não parece. Aliás, aí nessa parte das respostas sobre o sistema de voto propriamente dito, não o sistema eleitoral, mas o sistema de voto, sim, exato, os portugueses mostram um certo conservadorismo. Não querem baixar a idade de voto para os 16 anos, que é uma das propostas que até estava em sede de revisão constitucional. Não confiam muito em votar pelo correio, e eu recordo que nas legislativas do ano passado tivemos de repetir uma parte da votação no estrangeiro por causa dos votos pelo correio. E depois há assim um meio de respostas sobre votação pela internet, sendo que votação pela internet não é exatamente o mesmo que voto digital. O voto digital há de ser um voto presencial na mesma, mas de forma digital. Sim, não é o voto eletrónico que conhecemos, por exemplo, do Brasil. Exatamente. E, portanto, e também não sei até que ponto as pessoas estão mentalizadas ou consciencializadas dos perigos que poderia haver no voto pela internet. Muito bem, Rita, nós ainda, à hora que falamos, ainda não conhecemos os resultados da sondagem que nos dirão a intenção de voto ou a variação da intenção de voto. E mesmo que os conhecêssemos, não íamos revelar aqui. Pronto, mas aquilo que eu estou a dizer é verdade, independentemente, ou seja, na comissão de inquérito não podem penalizar por dizer isto, não é? Não é mentira. Mas dizia-te eu, vimos no 10 de junho vaias, vimos protestos, vimos cartazes, já muito discutidos. E eu queria te perguntar se te parece que, em alguma medida, o governo possa ler naquilo que viu no 10 de junho, possa ler alguma coisa do que está na sondagem refletido, ou se achas que é outra coisa? Sim, acho que pode ler um descontentamento geral e uma sociedade muito indignada com várias coisas que depois se misturam, não é? A percepção que fica é de indignação, de um país indignado. Cansaço, talvez. Cansado também, sim. As pessoas querem uma vida melhor, querem viver bem e sentem que está tudo a atropelar isso. Tudo acontece à volta à volta guerra. Que não isso, não é? Pois, até uma guerra. Portanto, a ideia que parece que fica é que está tudo muito focado noutras coisas e não nisso, nesse essencial. Portanto, acho que a indignação vem muito daí, depois tudo se mistura. No caso, os protestos eram dos professores, mas as vaias foram muito acentuadas ao ministro João Galamba, por causa de todas as complicações que bem sabemos que tem havido nas últimas semanas em torno do Ministério das Infraestruturas e da Comissão de Inquérito. Portanto, sim, acho que se pode fazer essa leitura. Claro que não conhecemos ainda os resultados da sondagem, das intenções de voto que iremos ter no final desta semana, mas o que nos têm dito as últimas sondagens até aqui é que tem havido uma descida acentuada do PS nas intenções de voto, que não corresponde de igual forma uma subida acentuada do PSD. Corresponde, eles encontram-se ali a meio caminho e o PSD ultrapassa, mas mais porque o PS desce do que por o PSD subir. Claro que depois aqui entram outros fatores. Se as eleições fossem de hoje para amanhã, os números disparavam de um lado ou do outro, não é? Porque há sempre esse lado. Mas acho que há uma coisa que o governo tem muito ciente, que é as pessoas, e era o que a nossa sondagem dizia na semana anterior a esta, as pessoas não querem crises, não querem eleições, não querem que isto vá abaixo, digamos assim, apesar de não quererem o ministro que está debaixo de fogo. Há aqui uma pista, é pequenina nesta segunda parte da sondagem, a terceira será publicada esta sexta-feira na edição do Expresso, mas essa pista diz-nos que 33% dos inquiridos, portanto um terço, confiam na instituição governo.
E isto compara com 69% Presidente da República. Estes 30, é só uma pista, não é? 33% podem não se refletir exatamente a intenção de voto, mas tendencialmente não fica muito poderão. É mais ou menos o que nós víamos na última sondagem, não é? Também é muito como já discutir em algum momento com alguém sobre esta sondagem. É também relativamente normal que o governo, que é o órgão executivo, portanto, que faz coisas que podem agradar ou não às pessoas, tenha um índice de confiança e de satisfação muito menor do que o Presidente da República, que ainda por cima este Presidente da República que o que faz é tentar agradar a toda a gente. Não é? E mesmo assim são 33%. E é mais fácil agradar a toda a gente, é verdade. Então os partidos políticos que fazem coisas tão diferentes e não há quem confie neles e fazem coisas todos tão diferentes. Quer dizer, mas os partidos políticos estão com problema. Portanto, eu não sei se esta parte em concreto se é tão conjuntural como será talvez o governo. Porque não, acho que a desconfiança em relação aos partidos é uma coisa estrutural. Mas ainda há aqui uma pergunta para a Rita, que é, nós vimos muitas coisas no dia 10 de junho naquelas comemorações, e eu queria ter a tua opinião sobre se, feitas as contas a tudo o que se passou, se as comemorações de 10 de junho foram boas ou más para António Costa. Não, acho que ainda é cedo para ver isso. O que se passou naquelas imagens que ficam muito marcadas de António Costa a falar com professores que se estão a manifestar, com os cartazes, os polémicos cartazes naquele enquadramento ali tão perto, essa imagem acaba por nos dizer várias coisas. Eu não sei muito bem qual será a certa ou qual é a leitura que vai prevalecer daqui a uns dias, mas neste momento o que temos é António Costa podia não ter feito aquele percurso a pé, o Presidente da República não o fez, não é? António Costa costuma não fugir a esse tipo de confronto. Tivemos, lembro-me, na campanha eleitoral, era o que eu ia dizer a seguir, ele não foge, mas até acho que mais vezes corre pior do que bem. Que é visível que ele se irrita, não é? Mesmo quando está a ser... Mas e neste caso? Neste caso eu tenho dúvidas, porque não sei se foi essa a intenção maquiavélica do Primeiro-Ministro, porque muitas vezes não é assim tão... Enfim, nós tendemos a achar que é tudo muito mais conspirativo e maquiavélico do que é de facto, mas pode ter havido aqui uma certa intenção de expor uma certa degradação de um protesto muito... que já se arrasta há muito, muito tempo. Sim, portanto, também já cansa. Uma vez o Presidente da República disse isso mesmo, que as pessoas, como é que era a formulação, vão se cansar sim, disso. Que os sindicatos tinham que ter cuidado. Exatamente. Porque se levassem longe demais podia provocar exatamente, cansaço. Portanto, de certa forma o que vemos ali é, e já temos algumas vozes até da direita a dizer isso mesmo, que se esticaram, que não podia, que aquele tipo de protesto faz o inverso, não é? Acabam por perder a razão ou prejudica mais do que ajuda o protesto. Portanto, pode ter havido aqui alguma intenção, não sei se deliberada ou não, mas pode resultar nisso, de António Costa de expor essa degradação, não sei se é a palavra certa, que eu não consigo encontrar a palavra mais correta para dizer isto. Não sei se foi de propósito ou não, mas o que se passou e que está a passar, por exemplo, esta segunda-feira em que estamos a gravar, isto acaba também por expor a divisão já dentro do próprio protesto dos professores, porque tens a FENPROF e a FNE a demarcarem-se daqueles cartazes. A FENPROF estava de facto lá no peso da régua para protestar, supostamente com um protesto silencioso. Estava Mário Nogueira, o líder da FENPROF, estava no 10 de junho, mas depois parece que afinal aquele protesto que seguiu o Primeiro-Ministro pelas ruas, afinal não era ninguém, era só de uns professores que lá estavam com aqueles cartazes, e ao teres a FENPROF, a FNE e até de certa forma o STOP a demarcarem-se, percebes então, mas afinal que protesto é este? Sim, que professores são estes? E neste momento já está, a opinião pública já está toda mais virada para aí, para culpar eu não sei se António Costa ganhou ou perdeu, mas a verdade é que nós estamos a falar de condições de vida difíceis, de sondagens, quer dizer, não dava o país todo a falar de sondagem do Expresso, mas quer dizer, a ideia deste país estava, não é? A ideia deste país, a ideia do peso da régua em peso a assobiar galamba, o discurso com uma subtileza também discutível do Presidente da República a dar mais recados.
E afinal não, estamos a falar de cartazes. Exato, portanto... por isso é que não sei se foi deliberado, mas de certa forma beneficiou de alguma forma o Primeiro-Ministro e o Governo neste sentido, porque estamos a pôr o foco nos cartazes errados e que, se formos a ver, não sei se são tão errados assim, eu não sei, nem quero entrar por aí, mas já houve muitos parecidos ou até piores. No tempo de Passos Coelho, da Troika, havia coelhos enforcados, ou não sei como é que era exatamente a imagem. Havia também. Quer dizer, não era em todas as manifestações, andavam aí coelhos esfolados. Não, mas havia imagens da Merkel com o bigode de Hitler. Sim, exatamente. Mas portanto, não sei quer dizer, salvo erro, agora corrijam-me se eu estiver enganado. Acho que é mais em protestos inorgânicos do que propriamente esses protestos com sindicatos. Há tudo isso, sim. Agora, só para concluir esta questão de se é bom ou mau, ou se vai ser bom ou mau. Esta ideia de António Costa ir falar com os manifestantes, Pedro Passos Coelho fazia isso. Lembro-me muito bem da senhora de cor-de-rosa com quem Pedro Passos Coelho falou durante imenso tempo numa campanha eleitoral, 40 minutos. António Costa também o fez numa campanha eleitoral que não correu nada bem, no último dia de campanha, quando se passou basicamente com um cidadão que o questionou. Isso foi na penúltima campanha. Na de 2015, sim. E foi no último dia de campanha. Foi 19. Foi 19. Foi depois dos fogos. Sim, a questão era os fogos, não era? Ou não? Foi 19. Foi anunciado, foi 19. Eu acho que a questão dele era com os incêndios. E o António Costa ficou de facto muito irritado. Era que ele dizia que ele estava de férias nos fogos. E de facto António Costa não estava. Pronto, mas de alguma forma as imagens que vimos deste 10 de junho, não sei se não dão também ali um lado humano das pessoas se exaltarem. Ou seja, ele exalta-se porque sente-se injustiçado, digamos assim. O que aconteceu com a mulher ao lado dele também parece o mesmo. Quando ele faz aqueles reparos para a mulher, para a Fernanda, pode ser aqui um bocadinho essa imagem de são pessoas. Que recorde-se, era professora e participou em manifestações no tempo do governo de Sócrates, manifestações de professores, quando o seu marido era governante. É um assunto que diz muito. Portanto, eu acho que é um assunto que lhe diz bastante. Eu interpretei a irritação também da mulher do Primeiro-Ministro achei que era uma professora que de facto percebe muitas das reivindicações dos professores, mas que estava ao mesmo tempo indignada com a forma como se estavam a manifestar. Mas aquela cidadã em particular também não ajuda que faça parte daquele grupo de pessoas que quer ouvir explicação, quer uma explicação, mas depois não deixa que ninguém fale. Portanto, uma das cidadãs. Aí António Costa acaba por sair bem, porque é muito difícil dialogar com uma pessoa que simplesmente não deixa falar. Sim, e que às tantas parece que o que ela diz é que devia ter sido reformado aos 53 anos. Que também não é uma coisa que... Será certamente coincidências umas atrás das outras, mas António Costa de facto não sai muito mal deste 10 de junho, acho eu. Embora, pronto, o cenário não seja incrível. E tem uma coisa que eu valorizo sempre: coragem física. Isso é raro. Eunice, e o que dizer do ramo morto? Olha, eu que sou uma mulher do campo, sei que o tempo não é de poda. Ainda assim, quando um ramo está morto... Obrigado por esse ensinamento. Sim, a poda é feita de novembro mais ou menos até março, consoante as árvores de fruto, e a ideia é cortar para depois vir mais viçoso. Não se deve podar neste tempo em que as árvores estão verdes. Podemos inclusive matar uma árvore se a podarmos fora, então é melhor não fora de tempo. É melhor não mexer nos ramos, é isso? Contudo, quando há um ramo completamente morto, isoladamente retira-se esse. E portanto, isto? Não estás a falar dos acontecimentos da atualidade, pois não? Acho que ainda não percebi. Isto agora foi uma coisa a Marcelo. Eu nisso fiz uma coisa a Marcelo, não foi? Exatamente. Foi interessante este momento. Mas e a conclusão era exatamente que... A conclusão é exatamente que um ramo morto pode tirar-se em qualquer momento. Podar a árvore convém que seja no tempo certo. Ou seja, João Galamba, que claramente, tendo em conta os assobios... estavas a falar. Eu não sou cá como o presidente que manda umas boquinhas para o ar e depois não as assume. Já faltava alguém que dissesse finalmente, isto, não é? Estávamos aqui há 5 minutos nisto, não é? Nunca mais lá chegávamos. Depois diz, eu não estava a pensar em ninguém em particular. Quer dizer, o cinismo também tem limites, até para o Presidente da República. Até para este Presidente da República. Pois. Eu não vou conseguir manter a metáfora até ao fim, mas vou só dizer que ele diz ramos. Portanto, eu não sei se não há mais alguém aí metido. É a Ministra da Agricultura. Ok, pronto, só para... Interpreto eu. Não é?
porque ele tem feito questão de ir a todas as feiras da agricultura para as quais a ministra não é convidada. Portanto, João Galamba, pelas dificuldades que tem, pela subida dela que levou, a qualquer sítio que vá, tem dificuldade em apresentar-se como ministro, em vez de ser ministro acossado por problemas na CPI, não é? E a ministra da Agricultura, que já nem sequer para as feiras da agricultura é convidada, parece-me que são, de facto, 2 ramos que se podem tirar da árvore sem pôr em causa a vida da árvore. Que é isso, é que a poda fora do tempo mata a árvore se tirarem. Então, e agora uma questão da agricultura. Se o ramo estiver tão podre, mata a árvore completa? Ou fica só isoladamente podre? Não, fica isoladamente podre. Pronto. É uma questão pertinente. Então também não é grave para a árvore, ué. Dá para aguentar, não é? Dá para aguentar, aquilo é ali uma excrescência que não adianta. E a verdade é que João Galamba foi muito assobiado quando chegou ao peso da régua, mas António Costa foi aplaudido. E foi aplaudido. Outra coisa que eu achei bastante significativo foi aquele quilómetro, vá lá, que António Costa fez com os professores atrás. António Costa estava a ser seguido pela manifestação dos professores, mas as pessoas nas ruas aplaudiam António Costa e gritavam Costa, Costa, Costa. E, portanto, houve ali também, inclusive, alguma tensão entre a população em geral e o protesto dos professores. E mais um elemento para a polarização. Vem lá falar sempre das sondagens, mas de facto validando a sondagem do Expresso, a outra, a anterior. É isso. Os portugueses não querem o Galamba, mas também não querem eleições. É este governo, mas não sem querem sem o ramo tal morto, ramo. mas querem a árvore. Pronto, é isso. E pronto. Mas lá está, agora é outra questão. Então porque é que António Costa não dá aos portugueses o que eles querem? Tira o ramo podre e continua a sua vidinha. Isto também não é como eles querem. Isto também não é como eles querem. Porque não me parece de todo que seja isso que António Costa vai fazer. É assim, aquilo que António Costa disse quando escolheu João Galamba para substituir Pedro Nuno Santos, que escolheu dentro do governo porque demora muito tempo a passar dossiês, a quem entra de novo no governo habituar-se a toda a burocracia que isso implica, a todos os procedimentos, demora cerca de 6 meses. O próprio António Costa disse isso. Ele justificou, ele usou isto, usa sempre isto para recusar remodelações, mas usou isto em específico quando justificou a escolha de João Galamba para substituir Pedro Nuno Santos. E, portanto, isto continua válido. O problema com João Galamba é que ele até pode continuar a ser ministro, e António Costa não vai escolher alguém que precise de 6 meses para entrar nos dossiês, mas vai continuar a ser um ministro que onde quer que vá é assobiado, é questionado por aquilo que se passa na CPI ou não. Das duas uma, ou tira o tal ramo morto, considerando que é mais prejudicial ao governo essa forma de estar num ministro do que tirá-lo, ou espera, que é aquilo que António Costa sempre tem dito, pelo fim da Comissão Parlamentar de Inquérito, tira daí as consequências políticas, que a Rita já escreveu várias vezes, e aquilo que nos têm dito é as consequências políticas podem ser mais ao nível de mudança de procedimentos do que de mudança de pessoas. Respira fundo, aguenta o Conselho de Estado, aguenta o verão e espera que nos deixemos de lembrar de Galamba? Pois, é essa a dúvida, porque parece que é isso que António Costa se prepara para fazer, porque, ele já fez. Convenhamos, há ele quanto já fez tempo... Fez isso com Eduardo Cabrita, por exemplo. As situações são muito parecidas com Eduardo Cabrita, parece-me. Há quanto tempo é que António Costa disse aquilo que disse em São Bento, já à noite tinha caído? Foi isso, foi a minha consciência dita que eu não devo abdicar deste ministro porque não vejo aqui nada de censurável que ele tenha feito. Ele foi um ótimo secretário de Estado da Energia, portanto espero que venha a ser um ótimo ministro das Infraestruturas. Nada disto mudou, nada do que se passou nesta comissão de inquérito. João Galamba não era sequer para ser ouvido nesta comissão de inquérito, aconteceu por causa do episódio dramático. Uma nota só mais para voltar ao paralelo com Eduardo Cabrita. Eu numa newsletter
que escrevo aqui no Expresso, no Observatório da Maioria, escrevi sobre esses paralelos todos e sobre a resistência de António Costa em tirar do governo ramos mortos, ou como se diz, e escrevi que Eduardo Cabrita só tinha saído do governo depois de ter sido acusado na morte de uma pessoa no meio de uma autoestrada, naquele desastre trágico que conhecemos. E Eduardo Cabrita, na altura, respondeu-me gentilmente no WhatsApp. O governo gosta de WhatsApps, mesmo quando saem dos governos, continuam a escrever em WhatsApp, que na verdade tinha apresentado a demissão quando o motorista foi acusado pelo acidente na A6 para que o assunto não fosse usado como arma de demagogia eleitoral contra o PS. Pelo que talvez valha a pena concluir que João Galamba não chegará às próximas eleições, mas que até lá tem algum tempo a respirar. Exatamente. E também ele próprio já apresentou a sua demissão, não é? Sim. Aliás, aquilo que os portugueses reprovam na primeira parte desta sondagem é que António Costa não tenha aceitado a demissão. O ministro fez o que cumpria. Pois. Só quando se aproximam eleições. E dito isto, vamos ao que não nos sai da cabeça. Eunice, queres começar? O que não me sai da cabeça é a história dos 4 miúdos que viveram 40 dias na selva amazónia, do lado colombiano, que foram resgatados. A mais velha tem 13 anos, o mais novo completou 1 ano nestes dias que passaram na selva. Souberam usar o que tinham à mão para a sobrevivência, porque tinham um pensamento já prévio sobre sobrevivência, e não me sai da cabeça como de facto a resistência de crianças é muito grande, e como um treino ou conversas que fossem prévias sobre sobrevivência e sobre quais as plantas que se podem comer e as que não se podem comer, as frutas que se podem colher e as frutas que não se devem ingerir, a necessidade de hidratação, de como aquela irmã mais velha percebeu que acima de tudo tinha que ter o bebê bem hidratado, como isso os salvou. E esta é uma história de sobrevivência e de resistência que de facto não me sai da cabeça. Muito bem, João Diogo. O que não me sai da cabeça é uma coisa talvez um bocadinho fútil, ou talvez não, porque até remete para o início da nossa conversa sobre a sondagem. Qualquer lisboeta e mesmo não lisboeta sabe que este mês é marcado pelos Santos Populares. Esta terça-feira, aliás, é o feriado, é o dia de Santo António, e portanto é um mês em que as pessoas passam muito tempo na rua e vão a muitas festas, e nada me preparava para o facto de ir à Alfama. Não vou cometer a inconfidência e dizer o sítio onde isso se passou. Eu já estou preparado para ter de falar inglês, para pagar 4,5€ por uma cerveja. Agora, uma sardinha dentro de uma carcaça. Sardinha com pão, quer dizer, é uma fatia de pão com uma sardinha em cima. Uma sardinha dentro de uma carcaça, isso aconteceu? De uma carcaça. Portanto, isto dava uma discussão muito longa sobre turismo, sobre a forma como as cidades mudaram. Mas não me ponham uma sardinha lá dentro da carcaça, porque é mesmo esquisito e não é very typical coisa nenhuma. Ensinaste como é que se fazia? Não, eu retirei-me. Mas pronto, felizmente já fui a outros sítios. E ainda assim a custar 2€ e muito. E muito. Já fui a outros sítios, inclusive em Alfama, e a normalidade foi reposta. Mas tenham cuidado, é só o que eu quero dizer, tenham cuidado. Obrigado. Se ainda for a tempo para quem nos ouvir esta terça-feira, talvez ainda vá a tempo de umas sardinhas, sim. Por acaso ainda não me estreiei nos Arraiais, infelizmente, mas vai ser hoje. Eu já me estreiei na sardinha, mas à beira-mar. Boa. Também já me estreiei na sardinha, mas não no pão e muito menos em carcaça. Adiante. O que não me sai da cabeça, a série Rabo de Peixe. Da sardinha para o rabo de peixe. Olha, foi. Esta ligação foi impecável. Parece combinada, mas desta vez não foi. Muitas críticas têm sido feitas, algumas más críticas a esta série, mas eu acho que são algo injustas, porque, na minha humilde opinião de espectadora de séries, uma série portuguesa muito bem feita, muito bem representada, fotografia linda, os Açores também são maravilhosos, portanto isso é logo meio caminho andado. O facto de o sotaque não ser açoriano parece-me totalmente acessório aqui. Se é para ser uma série bem representada com atores de topo, se fossem apenas açorianos restringiria o leque de uma forma absurda, digo eu, e se fossem atores do continente a imitar o sotaque açoriano, acho que era um caminho para o desastre. Portanto, acho que no geral é uma série muito bem feita. Claro que tem
coisas menos boas que podemos não gostar tanto, nomeadamente ao nível do argumento e de como a história é contada, mas acho que é muito relevante e acho que faltava-nos isto para Portugal entrar no circuito de séries, como Espanha tem vindo a fazer muito bem, que podemos estar lá e não estamos ou não estávamos por algum motivo, e acho que é um bom caminho que estamos a fazer. É preciso também este tipo de séries mais comerciais para podermos entrar nesse circuito e depois então termos espaço e caminho para fazermos outras coisas mais independentes e termos público para elas, porque neste momento o que precisamos é de público e de nos mostrarmos. Muito bem. Olha, falando em pop, eu este fim de semana fui ao Primavera Sound com a expectativa de um adolescente. Quis muito, muito ir ver os Blur, a quem entreguei os primeiros escudos em troca de um álbum. Naquela hora e meia retive-me nos anos 90, regressei ao quarto onde cresci a ouvir música, a ler jornais e livros, a descobrir o mundo. E quando acabou o sonho, depois do concerto, li este parágrafo no texto que o Luís Guerra escreveu aqui na Blitz. E reza assim: é praticamente impossível sair de um concerto dos Blur sem o arranjo de cordas de The Universal em loop na mente, cutucando memórias de 1995, quando tudo estava por fazer, quando os olhos viam o que estava à frente. Uns fizeram filhos, casas, estátuas, livros, discos. Outros fizeram de conta. E aos que já cá não estão, chorados por decreto. E a vida continua. If the days they seem to fall through you, well, just let them go. Que lema lixado, e o next century já é hoje. A ler o Luís chegaram umas lágrimas aos olhos, que foi precisamente a única coisa que me falhou no concerto. E pensei para comigo, tal como o Luís dizia no texto: estes são os Blur, esta é a nossa vida. E é isto que não me sai da cabeça. Já esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada ainda sem o Vítor Matos, que volta para a semana, mas com a preciosa edição sonora do João Martins, a quem agradeço, e a ilustração do Carlos Paes. E já agora é esta com uma ajudinha de inteligência artificial. Sobre a semana que passou está tudo dito, mas prepare-se, vem aí Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e Fernando Medina nas audições finais da Comissão de Inquérito à TAP. Isto está mesmo doidos, não é? Até para a semana.